pra parte do elenco com o Bruno Lage, porque parece que rolou uma insatisfação coletiva do elenco. Vocês podem contar um pouquinho das apurações de vocês? Rolou mesmo essa reunião, assim, se vocês sabem de alguma coisa, rolou essa reunião mesmo dos caras com o John Textor? Pelo menos telefonema assim, hey John, tá dando ruim aqui, my friend. Dá pra fazer, o que dá? Porque, assim, os caras do Botafogo, os jogadores, assumiram... Não Uma teve responsabilidade. e não teve molecagem. Foi todo mundo, não digo dessa questão de macho, mas foi todo mundo homem de ser adulto e ser correto. Ó, não tá dando certo, a gente não tá gostando, vamos com esse cara aqui, porque a gente vai garantir. Os caras assumiram um protagonismo, uma responsabilidade absurda, ao meu ver. Porque, assim, se der errado, dos 30, 20, sei lá, ter no elenco, os 30 serão culpados igualmente. Sim. E não terá clima pra nenhum dos 30 ficar na próxima temporada, porque todos ficaram marcados como os caras perdendo. Assim, vendo... Eu fiz ontem a matéria, o título era esse. Estou sendo radical? Não, Talvez. ó, meu título foi... Eu vou até pegar aqui, se a Thalita... Ó, o que eu escrevi foi exatamente isso. Perdão pelo radicalismo, olha mas... o título que eu botei. Decisivos na demissão de Bruno Lage, porque eu apurei algumas coisas, jogadores assumem responsabilidade do título. É isso. Ou é campeão, ou ninguém... E agora é com eles. Não tem Lúcio Flávio, não tem Carly, não tem nada. É com eles. Não que eles vão mandar nos caras. Mas eles falaram, ó, com esse técnico não dá mais, que a gente perdeu a confiança. Ok. Eu não sei se a Thalita sabe, eu não sei quantos e quais. Sei que teve sim... Também não sei mas não sei quantos e quais. Mas teve a participação dos atletas. Até eu cheguei a antes do oficial falar com 2 deles e a confirmação era, olha... Já foi passado que o cara tá fora. Tá fora. É. Eles realmente conversaram, né? Eles foram escutados. Alguns atletas foram realmente escutados. E teve essa questão da insatisfação em relação ao trabalho. Não em relação ao relacionamento com o Bruno Lage, né? Não houve uma racha de relacionamento. Não quero mais, nunca mais falar com ele. Mas em relação ao trabalho, estava, assim, incomodando os atletas. De mudanças que estavam prejudicando o funcionamento deles em campo. As decisões que ele estava tomando com a formação, enfim, as questões técnicas e táticas, estava impactando no funcionamento dos jogadores em campo. Né? O Tietchan como lateral direito, ele já deixou muito claro que ele não gosta de jogar de lateral direito. Ele já falou isso numa coletiva no Botafogo. Então, assim, ele bota o Tietchan de lateral direito. Um exemplo, assim. Então, assim, foi isso que foi discutido. A gente está insatisfeito com as decisões dele, porque as decisões dele estão impactando o nosso rendimento em campo. Não, porque mudou muito esse formato. Sim. O que não era pra acontecer, ele fez. Foi mudar muito o formato. Muito O formato. jeito, né, e tal, o dia a dia. Aquela identidade que fez o Botafogo ser aquele time avassalador com o Luiz Castro, mudou demais. O Caçapa chega e permanece. Ele só continua o trabalho do Castro. E o Lage faz uma espécie de ruptura nesse jeito de jogo. E aí realmente acontece essa conversa e realmente, além de dizerem que não tá dando... Eu quero o Lúcio Flávio e eu quero o Joel Carli. O Joel Carli, que é um cara que é um líder nato desde que ele chegou no Botafogo. E o Lúcio Flávio, que é o cara que acompanha desde o princípio a SAF, acompanhou tudo, acompanhou a troca com o Caçapa. Então, foi uma decisão que parte realmente dos jogadores e eles assumem realmente uma responsabilidade gigante. Eu não sei se... Acho que foi no Vasco nessa época. Não sei se você vai se lembrar. Acho que foi o Tita. Ele fez alguns treinamentos sem bola. Você lembra disso? Eu não sei se foi com ele. Tenho quase certeza. As atividades eram sem bola. Aí o jogador, pô, cara, isso aqui é o quê, cara? Eu entendi, o cara tá... Mas só que assim, sem a bola, a gente não vai saber se isso vai dar certo ou não. Não é uma teoria. A Thalita não cobria nessa época também, não. No Botafogo, quando contratou o Marcos Paquetá. Quem trouxe foi o Anderson Barros, porque conhecia da base do Flamengo. Acho que a gestão era o Mufarrege presidente, não era mais o CEP. Já tinha tido a troca. Eu acho tinha acabado que o CEP, ele vice, Mufarrege. mas sem participar muito, Isso. porque teve um desentendimento. Já era o Mufarrege e o Anderson passou a ser o cara comandar o futebol, que o Gustavo Noronha era o vice. Os 5 jogos, os caras... Isso aí, na época eu lembro bem, tinha bem informação. Os caras chegaram pra diretoria e falaram, olha, ele é gente boa, mas a gente não entende o que o cara faz. Entendeu? Aí a gente não entende o que o cara faz. Então eu fiquei lembrando, pô, lá atrás no Vasco teve esse episódio. Se eu não me engano, era o Tita treinar sem bola, galera, pô, não dá. E o Marcos Paquetá no Botafogo foi lá pra quê? 16, 17, 18, foi por aí. Eu sou ruim de memória. E 17. Os caras chegaram e falaram, ó, a gente não entende. Com esse treinador, a gente não vai conseguir nada. E os caras com 5 jogos tiveram que desligar. Cara, e assim, a gente tá vendo essa questão toda do Botafogo, dos caras assumirem essa postura pelo título,
Mas é engraçado, porque eu tava traçando um comparativo, já rolou a democracia corintiana, que os caras meio que decidiam tudo. O Botafogo, não digo que entrou numa anarquia completa, mas é quase ter anarquia botafoguense, né? Porque agora, assim, é uma autogestão absurda. Eu não digo que os caras vão escalar pelo Lúcio Flávio, vão dar treino pelo Lúcio Flávio, mas, assim, os caras ganharam um protagonismo de dentro pra fora, muito... De fora pra dentro, né? Porque, assim, dentro do campo, tudo bem, beleza. Mas agora eles têm realmente que dar suporte pro Lúcio Flávio. Eles vão ter que correr, não digo que eles não estavam correndo pelo Bruno Lage, mas se estava dando 100%, vai ter que dar 200%. Vão ter que correr pelo Lúcio Flávio. Pelo Carly, que eles pediram, né? Vão ter que fazer dar certo, assim. E se colocaram numa situação muito arriscada. E eu queria saber se vocês acham que vai dar certo, porque eu digo que é arriscado porque tem um clássico no final de semana. E a gente sabe como é que clássico no Rio de Janeiro funciona, né? É um jogo que tudo pode acontecer. E é contra um time que chega com moral, beleza. Mas assim, o Botafogo perdeu o jogo por 2 gols de diferença, já coloca uma questão gigantesca na cabeça do torcedor. E o torcedor do Botafogo é um torcedor machucado. Eu fico vendo pelas redes sociais, o torcedor do Botafogo, ele tá preocupado, ele acha que vai ser campeão. É desconfiado, né? Mas ele é desconfiado. E tem um jogador que... Tem um treinador que foi jogador que talvez represente uma fase muito desconfiada do Botafogo. Que era o Chororô. O que pesa ser o Lúcio Flávio? Assim, porque tem um cara que é campeão carioca, um cara que é líder, um cara mais assim sanguíneo, e tem o Lúcio Flávio que é um cara da dele, calmão, tranquilo. Ele é muito calma. Que tá tendo a chance da vida dele. Eu acho que o Botafogo ficou na sinuca de bico, cara. Sabe por quê? Tá, o Lage não deu certo, foi embora. Aí você tem que tempo, que período pra contratar que treinador de fora? Que sempre foi a primeira opção do Textor. Sim. Né? Ele trouxe o Castro, é um português, é um europeu. Ele trouxe o Lage, também na preferência dele. Um português, um europeu. Todo mundo sabe que o Textor quer ou gosta de um técnico de fora. Eu entendi quando ele tirou o Anderson. Entendi também a chateação do Anderson. Só que, cara, ali o Botafogo tava sendo comprado, chegou um dono e falou, não é porque você é ruim. Eu tô tirando você porque eu gosto do estilo dela. Entendeu? Então, eu entendo a chateação do Anderson, mas assim, o cara chegou e botou uma coisa nova e deixou claro. Gosto de técnicos assim. E até escolheu 2 portugueses. Tá, você não tem como trazer um cara de fora agora. Ele vai ter que se adaptar a Rio, Brasil, jeito de jogar futebol brasileiro, aceitar desafio e pegar na pressão e não mais na boa. Então você pega lá a caneta e fala assim, X, técnico de fora eu não trago. Vou pro mercado nacional. Os melhores estão empregados, na teoria. Seria quem? Mano, Rogério, Dorival, Fernando Diniz. Tite, que tá quase fechado. Aí, vamos lá. Não são brasileiros, mas Abel, Vojvoda, eles não vão trocar. Então você não tem como trazer, na teoria, um cara que seria um dos melhores do Brasil pra dar sequência e levar o Botafogo ao título. A terceira opção, pô, vou botar o Caçapa de volta. Não vai. Não dá. É antiético tirar o cara. Mesmo sendo um clube de uma mesma empresa, né, que o time da Bélgica, o Molenbeek, também é do fundo. Calma aí, imagina a torcida dos caras. Meu time é a zona. Se fosse ao contrário... É o Textor criar um problema interno que ele não quer criar. Não, não pode, vai ser uma zona. E vai imaginar que eu acho que o time lá da Bélgica tá bem, né? Tá em nono lugar. Tá em nono. Então, tá fazendo um campeonato digno. Meio de tabela voltando, saindo da Série B. Fazendo um campeonato digno, fazendo um campeonato competitivo. Que começou a melhorar com a chegada do Caçapa. Aí imagina se é o contrário. Imagina, vamos ter um pouquinho de empatia também com os nossos amigos belgas, né? Imagina você torcedor do Botafogo. Botafogo subiu, Botafogo está fazendo um campeonato digno, é o 9º colocado do Brasileirão, sem sustos. Luiz Castro. Aí chega o seu treinador. É a mesma coisa. Chega o segundo ano e fala assim, galera, obrigado, mas tem um time lá da Bélgica, tá precisando muito de um treinador para ser campeão, vou ter que tirar o de vocês, tá bom? E esse time cai, dá uma merda, com perdão da expressão, dá uma merda colossal, o time começa a desandar. Como é que você fica com a galera? Então, não tem como, assim, cara. Eu só acho que tem Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!